Nós destacávamos mais cedo aqui no Jornal da Manhã uma fala do ministro Luiz Fux, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse ontem que condenados em segunda instância são inelegíveis. Reiterou essa posição, não citou especificamente o caso do ex-presidente Lula, mas é claro que essa fala pode ser tida como uma referência aí ao caso do ex-presidente, que é condenado em segunda instância e, portanto, segundo as palavras do ministro Luiz Fux, inelegível. E para falar sobre isso, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã, em áudio e vídeo, com o doutor Alberto Luiz Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral, consultor da Jovem Pan, sempre conosco, participando hoje aqui também por imagens do Jornal da Manhã. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação, como sempre. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, professor Vila. Bom dia, José Paulo e os amigos da Jovem Pan. Doutor, é chover no molhado, né? Porque essa posição já foi reiterada várias vezes, o PT insiste, mas pra gente repetir aqui, Lula é inelegível, ele é condenado em segunda instância e, portanto, não pode ser candidato, né? Explica pra gente a situação do ex-presidente. É isso mesmo, Vitor. A gente já falou isso na Jovem Pan várias vezes, é o que está na lei. Na verdade, o ministro Luiz Fux não está inventando, não está inovando. É aquilo que diz a lei. Aquele que foi condenado em segunda instância pelos crimes que o Lula foi condenado está inelegível, ponto. E eu sempre digo isso, inelegível, ponto. Então, o ministro Fux não está inventando nada. Agora, a confusão que existe é que o processo de registro, o pedido de registro vai até o dia 15 de agosto, como nós já falamos aqui. Então, o Lula vai pedir registro. O PT diz que vai insistir no registro do Lula, que vai ser indeferido porque ele está inelegível. Doutor Rolo, bom dia. Marco Antônio Vila. Deixa eu aproveitar, eu lembro que nós conversamos várias vezes isso com o senhor, e o senhor esclareceu de forma muito clara, evidente, assim, transparente o nosso ouvinte e quem nos assiste. Então nós deve ocorrer a seguinte situação, que o senhor inclusive já tinha previsto, é uma espécie de pitonisa eleitoral. O senhor tinha dito o seguinte, senhor, olha, até 15 de agosto é o registro, ele vai entrar com pedido de registro. Aí corre o processo, o momento da impugnação. Como é que vai ficar, doutor Rolo, uma possibilidade? Ele entra... falta, evidentemente, como o senhor destacou, ele não pode ser candidato, vai ter impugnação, mas será que nós poderemos, numa hipótese, iniciar uma campanha eleitoral presidencial com candidato sub júdice? Essa foi uma das reclamações que o ministro Fux falou ontem, né? Que é forçar a situação do subjúdice. Mas, professor Vila, eu inclusive estou aqui na sala de aula, dá para ver pelas imagens. É o que diz a lei. Eu não posso vir aqui ensinar para os meus alunos coisa diferente do que está escrito na lei. A lei diz que o sujeito vai pedir o registro até dia 15, seja o Lula, qualquer outro, vai pedir o registro até o dia 15, e aí a Justiça Eleitoral tem um prazo para julgar. Vai receber várias repugnações, eu não tenho dúvida disso. Não vai ser apenas aquela da Raquel Dodge, que também falou que o Ministério Público vai agir com força dos candidatos ficha suja, né? Vai ter outras impugnações e o TSE tem o prazo até o dia 17 de setembro para julgar. Então, nesse prazo, entre 15 de agosto e 17 de setembro, que dá um pouquinho mais de um mês, vai ter essa situação jurídica do Lula e outros, né, estarem sub júdice. E é isso que o ministro Fux ontem reclamou também. Mas é o que diz a lei, não dá para a gente não seguir a lei, não cumprir a lei. Mas, doutor Rolo, nesse caso, a campanha no Rádio TV, se eu não estiver enganado, o senhor, por favor, me corrija, começa dia 31 de agosto, né? Então, pode ocorrer da campanha eleitoral presidencial do PT começar com o Lula, mesmo sub júdice, aguardando até esse prazo final do dia 17 de setembro? Isso, pode acontecer, professor Vila. E eu tenho lido as manifestações do PT, manifestações jurídicas, né, que é o que me interessa, insistindo nisso, que ele vai fazer propaganda ou vai poder fazer a propaganda no rádio e na televisão, que é também o que diz a lei, mas o problema é sempre a captação das imagens e da voz. Vai ser uma próxima disputa jurídica aí dos defensores do Lula, é saber se ele vai poder gravar a imagem dentro lá da cadeia em Curitiba, ou gravar a voz para levar para a televisão, para levar para o rádio. Agora, a gente tem que lembrar, me parece que os marqueteiros têm falado isso, que ele fez lá uma caravana há algum tempo, né, antes de ser preso, e tem imagens de arquivo, quer dizer, então dá para usar essas imagens no horário eleitoral gratuito e no rádio também dá para usar as vozes aí, ou a voz que já está gravada anteriormente. Agora, enquanto não tiver decidido o pedido de registro, a lei diz que ele poderia ou pode participar do horário eleitoral gratuito. Agora, também é outra pequena confusão. Mas a lei diz que o Lula, enquanto o registro não está indeferido, pode ser candidato, pode participar. É verdade, mas não dá para dizer que o Lula é igual aos outros candidatos.
Não importa se a gente gosta ou não gosta do Bolsonaro, ou da Marina Silva, ou do Geraldo Alckmin. Eles não estão presos, o Lula está. Então, não dá para dizer que são candidatos nas mesmas condições. Esses 3 que eu mencionei vão gravar o horário eleitoral, vão gravar o áudio e vão para o horário eleitoral gratuito. O Lula vai ter que usar a imagem, né, anterior. Mas como faz para mudar quando é impugnado? E faz de conta que tudo indica que vai ser impugnado. Quanto tempo há de acordo com a legislação, para alterar o candidato? 48 horas, 72, como é que é, doutor? Esse prazo também é importante, professor Vila. A lei diz são 20 dias antes da eleição, esse ano 7 de outubro, portanto, voltando 20 dias vai dar 17 de setembro. É coincidência e a lei é de propósito, né? 17 de setembro é o último dia para julgar, 17 de setembro é o último dia para substituir. Outra coisa que tem se falado, e eu acho que eu li no jornal hoje ou ontem, mas cabe recurso para o STF. É verdade, mas a lei diz, cabe recurso, é verdade, mas a lei diz que as instâncias ordinárias é que tem que se manifestar definitivamente sobre o pedido de registro. E no caso do presidente da República, a instância ordinária é o TSE. Então, ainda que tenha recurso para o STF, vamos imaginar, professor Vila, que 15 de agosto, mais 15 dias, que seja no dia 30 de agosto, né? A propaganda eleitoral começa no rádio e televisão, começa 31. No dia 30 de agosto, haja o julgamento lá no TSE. Mas cabe recurso para o STF. É verdade, mas a instância ordinária é o TSE, portanto, se esgotou. Então, me parece que há uma corrente de ministros que quer justamente julgar até o dia 30 de agosto, 31 de agosto, porque aí sim dá para dizer, o Lula não pode aparecer no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Tem que ser um outro candidato e aí tem que ser feita essa substituição. Agora, substituição até o dia 17 de setembro. Doutor Rolo, a lei é muito clara, eu estou com ela na minha frente aqui. São inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegial, judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. O que eu pergunto é o seguinte: há alguma exceção, algum julgado contra essa determinação? Se o senhor tem conhecimento? Não tem, Joseval. A lei é de 2010, inclusive, 2010. Só relembrando, quem sancionou essa lei foi o Lula, quando era presidente. Então, se a lei foi boa para ele sancionar lá atrás em 2010, tem que ser boa para aplicar para ele também agora em 2018. Ok. Ponto e pronto, né, doutor? Veja, por isso que eu disse, o ministro Fux não inovou, não falou nada de novo. Está na lei, como você leu, Joseval, ele está inelegível, ponto. Agora, é importante lembrar, aí a informação jurídica para o ouvinte, né, para o internauta Jovem Pan, tem lá nessa lei que você leu, Joseval, tem o artigo 26C. O que diz o 26C? Se ele conseguir uma liminar afastando a inelegibilidade, aí ele volta para o cenário eleitoral. Mas tem que conseguir uma liminar. Hoje é dia 1º de agosto, primeiro dia de aula, estou começando aqui com os alunos, mas também é o primeiro dia do segundo semestre do STF e do STJ. São os 2 tribunais que poderiam dar esta liminar. Vamos ver, vai ter que ser uma das brigas do ex-presidente Lula é essa, conseguir uma dessas liminares, ou as duas, ou nenhuma. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o doutor Alberto Luiz Rolo participando com a gente em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã por FaceTime. Doutor, bom dia aí para o senhor, bom retorno ao trabalho aí depois dessas merecidas férias aí. A gente vai se falando bastante ao longo dessa campanha, tá bom? Vamos lá, estou à disposição, um abraço para os amigos da Jovem Pan.